Conhecido até no sul, e tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Gabriel e hoje eu estou aqui para lhes ilustrar uma tese sobre Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga foi o menestrel que promoveu um dos maiores reencontros do Brasil consigo mesmo e foi o último, se não o único, cantor da música popular brasileira e não de música popular brasileira. A sua voz, a voz de Luiz Gonzaga, reapresenta para a realidade urbana que estava em um momento de inflexão em relação à sua predominância intelectual e política, a forma dessa predominância, principalmente por estar em diálogo com escaladas totalitárias que estavam ocorrendo na Europa, mais especificamente aprofundando a Revolução de 30 e o pós-Segunda Guerra Mundial, reapresenta nesse contexto para a realidade urbana a cultura sertaneja. Mas ele reapresenta não através do afastamento que a palavra cultura sugere, mas através da celebração e avivamento das diversas práticas e sentimentos do que constituía essa cultura. Gonzagão, portanto, reapresenta a cultura sertaneja, a vida sertaneja, que acaba, essa sim, por representar, através da presença maciça de nordestinos nos polos políticos e econômicos, São Paulo e Rio de Janeiro, as culturas interioranas, a vida rural, acaba por mostrar ao Brasil novo, um Brasil urbano, o Brasil de sempre, interligado por uma vida tropeira, aboiadeira, agrária, na qual a lida no campo, a vida espiritual, as festividades, os conflitos e as suas legitimações morais eram dificilmente dissociados. Eram ciclos que se viviam e que constituíram o Brasil e o brasileiro por hábitos que remontam desde o século XVI, que seja. Por muitas razões, a vida urbana se dissocia da vida rural e a música reflete isso. Luiz Gonzaga é único porque o avivamento festivo da relação do nordestino com a sua terra é feito numa orquestração muito consciente de sua voz e dos personagens com os quais ele de fato dialoga como artista. Ele sabe prestigiar e ser prestigiado na música e fora dela. Então, apesar da sua ascensão associada a períodos de arrefecimento político pós-Revolução de 30 e pós-Segunda Guerra Mundial, ele também vai mostrar que a legitimação popular constrói realidades políticas futuras. As décadas de 60 e 70 são recheadas de encontros que comprovam que a consagração ou escanteamento de diversos artistas é um caso pensado estrategicamente. A gente poderia pensar nos concursos de MPB, em que você mordazmente vaiava ou celebrava uma determinada música, um determinado artista. Ou seja, era possível perceber um pensamento estratégico nessa consagração ou não. Portanto, a consciência artística de Luiz Gonzaga foi um alerta para os próximos desenvolvimentos políticos, que valem ser mencionados para que percebamos que a nossa visão sobre o legado de Luiz Gonzaga pode mudar. Por exemplo, dos cantores de MPB que já estão imbuídos de uma modernidade, de uma urbanidade, que em suas poéticas opõem certas realidades vividas na música de Luiz Gonzaga, quem vai resgatá-lo é um dos mais espiritualizados, é um dos que não é só político, mas não é só politizado, mas político, no sentido de ser capaz de compreender essa intertemporalidade. O peso dessa herança, Gilberto Gil,
o panóptico da Cinelândia e defender, né, ter a consciência de defender essa herança. Muitas realidades festivas do sertanejo não estão na ordem do dia da militância que formou e nasceu dessa MPB, mas nós estamos em um outro momento da percepção musical, pós-anistia, pós-censura, pós-ápice do axé, pós-popularização do funk desingênuo, pós-renovação do sertanejo universitário, de calça apertada, para dizer que está na moda e anda de jatinho, pós-realizações políticas maturadas por essa MPB. Nós vivemos um momento em que a música presente, via a sua facilidade de absorção, venceu. Ou seja, nós não vemos a epicidade de construção ser repetida. Nós apreciamos Juliana Bond que seja. O que isso tem a ver com Luiz Gonzaga é que a sua festividade já continha essa simplicidade, porque era uma simplicidade nascida da festividade natural do povo. E que por isso sobreviveu. Sobreviveu porque sobrevive no corpo, sobrevive na vida. Isso enfatiza uma certa artificialidade ou o próprio afastamento da urbanidade com a brasilidade interiorana. Porque a MPB, Chico, Caetano, Milton, Gil, tem evidentemente um afastamento quase que folclórico para com certos elementos populares, que são contemplados, que são muito bem retratados, mas que numa poética que não vive os dilemas, não vive os ciclos que Gonzagão reaviva, celebra, ensina e apresenta. O uso dos elementos espirituais é colocado como algo folclórico dentro de um transe musical, como, por exemplo, em Triste Bahia, de Caetano, que é uma obra-prima, mas que tem evidentemente uma leitura moderna, urbana, afastada, com elementos populares conscientemente pensados e ordenados em um transe que se distingue brutalmente da transposição, da localização, da concretização, da ilustração que Gonzagão exerce quando coloca o balangar do sino de uma vaca na música Aboio Apaixonado, em Aboios e Vaquejadas, gravado em 56. Ou mesmo quando ele demonstra a profundidade da devoção de Padim Cisso, quando demonstra que a Romaria está entrelaçada com a catequese de que a maldade do homem nos obrigou a matar. Reflexões que de fato fazem parte da vida sertaneja, que fundavam a ordem social no sertão, reflexão crua, controversa, que não deixa de ser cristã na confissão da maldade do homem, e que de fato mostra o caráter, a constituição da vida interiorana nordestina na sua humanidade e imperfeição. Portanto, Gonzagão aponta, mostra, reaviva uma vida arcaica sertaneja que, em seu hábito, é brasileiro porque mistura a vida cíclica agrária com as constituições morais e espirituais de um povo que, com muita facilidade, vai se comunicar com o restante do Brasil, porque a vida interiorana é toda herdeira de um tropeirismo aboiadeiro, de uma verbosidade pentecostiana e um tanto quanto saudosa e barroca também. A MPB, ao ter este afastamento folclórico, é, em certo sentido, uma usurpação da música popular. Dessa celebração, desse avivamento da vida comum
do brasileiro que constituiu e integrou o Brasil. Mas é claro que essa MPB sequer esconde esse afastamento. Ela, na verdade, usa em sua poética esse afastamento, a descrença, o ceticismo em relação a coisas que impulsionam a estrutura da vida interiorana do Brasil. Gonzaga percebe que o sertanejo é um personagem, ele é consciente como artista, mas ele aviva esse povo e sofre de fato os dramas dele e por isso faz música popular. Uma celebração de uma forma de vida e não uma ilustração poética e folclórica. Essa colocação é importante, esse paralelo entre o fazer da música popular de Gonzaga com um afastamento que a MPB tem sobre os diversos elementos que constituíram a vida do homem brasileiro, é importante porque, assim como a MPB, nós estamos do outro lado. Nós vemos mais o personagem sertanejo do que refletimos e vivemos. Por exemplo, como as romarias ensinavam sobre senso de justiça. Era assim que se vivia. Como apontado na música de Gonzagão. Mas não é à toa que nós estamos do outro lado. Nós vivemos o que foi nutrido nas décadas de movimentação política durante e depois do regime militar. A nossa percepção sofre essa colocação, que que é verdadeira em muitos sentidos, mas nos afasta da realidade do homem brasileiro, do sertão e de outras formas de vida interioranas. No próximo vídeo, nós podemos ratificar todas essas colocações, observando a discografia de Gonzagão, que é uma fração da sua vida artística. Portanto, nós vamos dar uma pequena olhada na biografia dele e observar a evolução da discografia dele, seja musicalmente, seja na sua poética. E é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe e tchau.